A paz do Senhor Jesus. Hoje eu vim contar para você a história da Poliana. Essa moça tem uma história surpreendente. Porque a Poliana, ela ganhou um par de muletas. E ao invés dela reclamar ou questionar por que ela estava ganhando aquele par de amuletas, ela se alegrou e muito. Sabe por quê? Porque ela não ia precisar de usar o par de muletas. Bom, meus amados, como esse livro, Poliana, para quem tiver a oportunidade, quiser ler, é um livro muito interessante. A Poliana era uma jovem que fazia o jogo do contente. O jogo do contente é ver sempre o lado positivo em qualquer situação. E hoje, o tema da nossa mensagem é como enxergar a vida com os olhos de Cristo. Como que nós podemos fazer para enxergar Cristo nas diversas situações da vida? Porque é assim que Jesus nos faz. É assim que Jesus deseja que nós sejamos. Na palavra do Senhor, no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 22, 23a, diz o seguinte. Vamos ler a palavra do Senhor. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. A palavra de Deus já fala tudo. São os olhos a lâmpada do corpo, ou seja, os nossos olhos, a forma com que nós enxergamos a vida é que vai trazer como uma consequência, né? Vai trazer ali ou uma vida luminosa, com corpo luminoso, ou uma vida em trevas. Então, na palavra do Senhor, nos diz o seguinte: Jesus, ele caminhava e ele mostrava isso pra gente diariamente. Quando ele era questionado, quando ele era zombado, ou muitas vezes quando ele era rejeitado por alguém. E Cristo, sempre andando, ele mostrava ali uma sabedoria na forma de se portar perante a vida. Ele tinha um equilíbrio emocional muito grande. Ou seja, os olhos de Jesus eram olhos bons, eram olhos que enxergavam o lado positivo da vida. Por isso eu dei o exemplo logo no início do jogo do contente da Poliana. A Poliana, essa moça que ganhou esse par de muletas, ela ficou alegre porque ela não ia precisar de usar as amuletas. E quantas vezes, né, se nós ganhássemos um presente assim, a gente ia questionar, a gente ia ficar com raiva, às vezes a gente nem ia conversar mais com a pessoa. Os nossos olhos têm de ser olhos bons, olhos positivos, para que o nosso corpo ele seja automaticamente um corpo luminoso e agradável ao Senhor. Já viu aquela pessoa que não vê nada de positivo, aquela pessoa que muitas vezes ela não consegue enxergar? Por exemplo, se você for observar a vida ali de Judas Iscariotes, o homem que traiu a Cristo, né? Ele teve os olhos dele não foram olhos bons, foram olhos maus, porque ele, de certa forma, ele enganou o Salvador. Ele não teve ali aquela sabedoria naquele momento. Então, que você fique com essa mensagem, que você possa refletir nela e entender que a nossa vida, ela está constantemente sendo de provações. Todas essas provações são para que a gente possa estar aperfeiçoando mais o caráter de Cristo em nós. Então hoje nós aprendemos que os nossos olhos têm que ser voltados para as coisas positivas. Ou seja, os nossos olhos têm que trazer algo de positivo para automaticamente nosso corpo ser luminoso. Então que essa mensagem ela possa estar gravada aí. Quando você estiver, por exemplo, aí no trânsito, que tiver uma briga, né? Por exemplo, uma pessoa foi estúpida com você no trânsito, ou às vezes você discute com um familiar dentro do carro, alguma coisa acontecer, você foque nessa mensagem. Os meus olhos são olhos positivos, meus olhos são olhos de Cristo. Aprenda, meu amado. Pedir desculpa, pedir perdão, não são coisas ultrapassadas, são coisas que valem muito a pena. Amém? Que Jesus possa te fortalecer e que os nossos olhos sejam olhos realmente voltados para um corpo totalmente luminoso, para que um dia nós reinemos com Jesus. Curte, dê um like, você pode assinar o sininho para receber as notificações dos vídeos. Continue acompanhando, compartilhe com um amigo e que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus Cristo.